Quem paga aluguel de imóvel sabe que a relação entre o proprietário e o inquilino às vezes não é lá muito tranquila, né? E aí, quando o assunto é aumento do valor da conta, aí... Mas para regulamentar tudo isso existe uma lei. E para falar sobre os direitos e os deveres de quem está dos dois lados dessa situação, nós convidamos o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Rômulo Soares. Bom dia, Rômulo, seja bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Começar já com a pergunta dos nossos telespectadores, estão mandando para a gente desde ontem pela internet. Ronilson da Paz perguntou se ao término do contrato, qual o prazo para se desocupar um imóvel e se nesse período ele tem que pagar o aluguel. Patrícia, na hora que você pactou um contrato, ele não pode ser inferior a 1 ano. E existe uma cláusula que diz o seguinte: você terminou o contrato, 30 dias de antecedência, o proprietário poderá reavê-lo, mas ele, com 1 ano apenas, ele só pode reaver em 2 situações: para uma reforma com alvará e, evidentemente, para um parente, descendente ou ascendente morar. Agora, existe a chamada denúncia vazia, que é um contrato de, no mínimo, 2 anos e meio, 30 meses, e ele não precisa justificar. E não tem prazo, ele notifica, você tem que sair em 30 dias antes do termo. Agora, pode haver a pactuação, você pedir 30 dias, 60 dias, e ele aceitar, tudo bem. Se não sair, o proprietário tem que entrar na justiça. Do mesmo jeito. Charles Alencar pediu para a gente explicar direitinho a preferência do inquilino na hora da venda do imóvel. Existe sim, é o direito de preferência. Esse direito, ele é notificado, você tem 30 dias para se pronunciar. Agora, na notificação do proprietário, que é o locador, ele tem que dizer o valor do preço, se é dividido à vista, dizer onde está a documentação para que possa ser verificada, se é registrado, se tem ônus, se não tem, e, claro, todas as condições pactuadas ao qual ele possa adquirir, se aceita financiamento ou não. Ele não respondendo esses 30 dias, ele fica liberado para vender a terceiro. Agora, tem que respeitar o contrato de locação. Tem jeito. Tânia pergunta se fizer um contrato combinado, cada item com o inquilino, ele assinando, isso tudo tem que estar registrado num cartório ou uma folha de papel basta? Não, o contrato é sempre escrito, e o que eu falo sempre, você combinou, tem que pactuar tudo no contrato, porque o contrato, ele vira lei entre as partes, desde que ele não infrinja a legalidade, a moralidade e os bons costumes, é a lei entre as partes. O que você pactuou, assinou, é o que está valendo. Jorge de Bahia, em que condições o inquilino pode ser beneficiado pela lei de uso capião? Olha, o contrato de locação, ele não tem direito de uso capião. Ele tem direito a uma posse provisória, que é aquela que está dentro do período do contrato, e não cabe o uso capião. Por quê? O uso capião, ele só cabe quando você está dentro da posse e o proprietário não faz um ato durante o prazo que é dado, no mínimo 5 anos, no máximo tem de 10, dependendo do tipo de uso capião, e a chamada posse, que você diz mansa e passiva, ao qual o proprietário, ele não faz nenhum ato para tirar você de dentro, mas no contrato de locação, nunca. Jailson de Campina Grande, o inquilino tem a obrigação de pagar o IPTU? Olha, é uma pergunta maravilhosa. Eu digo a você o seguinte: direitos do locador, pagar IPTU e taxa do lixo, desde que, vírgula, está lá na própria lei, não tenha cláusula contrária que diga o contrário. Se no seu contrato de locação estiver dizendo que você que tem que pagar o IPTU e a taxa de lixo, é do locatário. Muitas perguntas chegando, muita gente querendo saber sobre o aluguel. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, Rômulo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Você